Falar do Bahia. Rogério Ceni, você entrou no lugar de Renato Paiva, porque o torcedor não queria Renato Paiva e as coisas que Paiva estava fazendo. Você tem a faca e o queijo na mão. Eu gosto da evolução do Bahia, evolução tática. Acho que se não tivesse as interpretações que tiveram da arbitragem, acho que o Bahia poderia conseguir o empate. Mas acho que você pode mudar esse time. Não dá para jogar com -1, que é Everaldo. Não dá para confiar no zagueiro central, Vitor Hugo, que vem falhando há muito tempo. E olha quem está aqui falando isso, foi um defensor do Vitor Hugo. Só que eu não dou murro em ponta de faca. E fui ver, rever, repensar. E ontem, bunda no chão não dá. Zagueiro que se preza não bota a bunda no chão. E a expulsão de Canu, que a gente vai poder falar também, foi culpa sua, Vitor Hugo. A responsabilidade foi sua. A gente pode falar de arbitragem? Pode. A gente pode falar dos defeitos do Bahia? Pode. Mas eu também tenho que ver, viu, Rogério, que você fez o time evoluir. Eu vi várias vezes, estava com meu amigo Hélio Menezes do lado, meu doutor Hélio Menezes, e eu te chamando a atenção para a organização tática do Bahia. 2 linhas de 4, time arrumado, time beleza, só ia tomar um gol, uma falha. E a falha aconteceu com Vitor Hugo. Aí, se é falha de arbitragem, senão a gente vai ter tempo para falar. Mas acorda, querido professor Rogério Ceni, que eu acredito no seu trabalho. Eu acredito. Eu acho que o Bahia não vai cair. Concordo. Mas para o Bahia não cair, você precisa bulir em Everaldo e bulir em Vitor Hugo. Cauli, volte, seja bem-vindo. Evolua esse futebol do Bahia e Bahia sai dessa situação. Porque quando entra aí nesse buraco, nesse Z4, para sair dá um trabalho da zorra. Mas eu acredito em você, Rogério Ceni, acredito em vocês, jogadores que vão tomar vergonha na cara e dar ao torcedor do Bahia pelo menos a dignidade de permanecer na primeira divisão. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse lance aí? O árbitro acertou, o VAR não deveria ter se metido na jogada, o que vocês pensam sobre essa jogada específica? Para mim o Gerson tá nitidamente indo pro lado. Concordo. Se você pega e tem que levar ao ponto a regra do jogo, o Gerson ele não está na direção nítida do gol. Para outros lances, para favorecer outros, certos árbitros entendem que a bola ali está indo para o lado e não na direção do Marcos Felipe. Eu acho que o Sávio acerta em campo e o Rodolfo Toschi erra no VAR, chamando ele para alegar que o jogador tinha condição de gol, condição legal de gol. Se seria ou não, se o Gerson bateria para o gol, aí são outros 500, mas eu acho que o que se diz na regra de ir para o lado, o Gerson estava na direção da bandeirinha de escanteio quando dá o toque e seria cartão amarelo que o árbitro acerta e para mim quem erra é o VAR, falando diretamente desse lance aí primeiro. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, o Wilson Neme tem que dar uma repaginada nessa arbitragem. O Edinaldo Rodrigues, que todos sabem que eu tenho um carinho mais do que especial, que eu acho que é uma grande vitória ter um baiano à frente da CBF, mas precisa botar o dedo na ferida. Precisa botar o dedo na ferida. Eu sei que essa arbitragem do jogo do Bahia, ela foi muito aguardada, saiu a escala e não saiu o jogo do Bahia e Flamengo, blá blá blá, ele botou, o CNM botou uma pessoa da confiança dele, mas não é um árbitro de ponta no Brasil. Há muito tempo, não, eu não entendo porque ele está na FIFA. Inseguro, na minha modesta opinião, inseguro, na hora que ele acerta, porque a bola do Canu, Marinho Júnior disse perfeitamente, não vou nem colocar mais nada do que ele disse, na minha opinião, vai um pouquinho do lado, o Canu faz a falta, faz, é para amarelo, deu amarelo, o VAR chamou, ele foi. Ele foi. Ele poderia dizer assim, não, vou ficar com minha decisão de campo, pelo que eu vi. Mas não, pipocou. Pipocou. Se fosse o inverso, será que ele faria a mesma coisa? Será que o senhor Sávio faria a mesma coisa? Pegaria o jogador do Flamengo e daria vermelho e mandava embora? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas, porque essa não é a primeira vez que Flamengo e Bahia jogam e que a arbitragem influencia. Então, meu irmão, o Wilson Neme, ou você bota o dedo na ferida, ou você tem uma... Porque eu acho que tem muita gente que está trabalhando no VAR, mas que não tem prática com o VAR. Tem umas coisas aí, eu vi o comentário de Paulo Celso Bandeira, que eu digo, concordo plenamente. Daqui a pouquinho. Vai estar aqui na Band e vai falar também. Excelente. Depois do comentário de Paulo Celso Bandeira, posso dizer até que a gente pode entender melhor. Pelo amor de Deus. Na hora, parece que a camisa pesa. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E a arbitragem do Brasil não pode continuar assim. Aliás, até a Sul-Americana. Gente, o VAR veio para ajudar e não para prejudicar. E nesse lance, para mim, que sou leigo, sou um radialista, leigo na arbitragem, nunca fui árbitro, a bola ia pro lado, então não foi lance de expulsão. Engraçado, William, que na quinta-feira define a arbitragem, né? E aí eu fui olhar, eu sempre olho os jogos que
os árbitros apitaram de Bahia e do adversário, né? Quantos jogos e tal. E eu fiquei surpreso porque foram 4 jogos do Flamengo que o Wilton, não, o irmão, né? O Sávio apitou. Os 4 no Maracanã. Nenhum tem gol, o Flamengo toma gol. Ah, tá defendendo a bola, tá jogando na zaga? Não, mas já é coincidência. Nenhum Flamengo tomou gol. E o do Fluminense teve uma possível expulsão do Arias que ele não expulsa, alegando que não era o último homem. Porque tinha um jogador na ponta da área e o Arias causaria expulsão do jogador do Flamengo e não deu. Tá bom, cada um vai com a cabeça que quer, acredita no que quer. Eu ainda acho, eu prefiro muitas vezes acreditar na honestidade das pessoas e entender que foi erro. Mas por um lado só é demais. Mais polêmico que o Pronto, eu vou fazer o seguinte. Se Heber conseguir aí, bem depois, Heber, não agora, você pode buscar depois essa imagem, a falta que ele dá em Biel, que o Bandeira dá em Biel. Ou é falta de Biel. Na ponta da lateral, indo pro ataque, o Biel faz a mesma coisa que o Bruno Henrique e ele dá pé alto. O que eu tô querendo dizer é isso. Ah, tem o toque Bruno Henrique. Claro que tem o toque. Porque Bruno Henrique vem e, na minha opinião, sola. Na minha opinião, ele bota o pé. Gilberto tá o tempo todo olhando a bola e pra chutar a bola, o Bruno Henrique tira a bola e o Gilberto chuta a sola da chuteira do Bruno Henrique. Pra mim é falta de 2 lances. E não pênalti. Ele marca numa convicção danada. O VAR analisa, mas ele não é chamado pra olhar, porque o VAR só faz a interpretação de que houve o toque no jogador. Ah, houve sim um toque no Bruno Henrique. Aí, pera aí, pô. Bom, se fosse no vôlei, eu acho que aí poderia marcar que foi na rede. Tocou na rede. Foi na unha do jogador, gente. O futebol é jogo de contato. Depois do Pelo amor de Deus, quando chutou a sola. Ah, o Bruno Henrique quase perdeu a perna ali, quase. Pelo amor de Deus, o jogo tem contato, não é rede de vôlei que não tem, que tocou, pronto. Pelo amor de Deus, eu não daria o pênalti de jeito nenhum, mas volto a dizer, sou um radialista, não sou perito em arbitragem. Vou esperar o que Paulo Celso vai dizer, Paulo Celso Bandeira, porque eu acho que não foi pênalti, na minha modesta opinião. Agora eu vou divergir de vocês, que pra mim foi pênalti. Só que no sentido, eu entendo essa questão da solada, mas eu acho que o Bruno Henrique chega primeiro na bola, ele recolhe o pé. Depois que ele toca, ele recolhe. Mas vem cá, Gilberto vai recolher pé aonde ali mais? Toma o chute Gilberto vai recolher pé Mas aonde? sem querer, A bola mas no acho ar. que foi Não, peraí. pênalti. A bola no ar e ele já lançou o pé pra chutar a bola. Ele vai recolher pé aonde? Ele recebe a sola, William. Sim. Ele recebe a Mas sola. o jogador Aí do é falta Flamengo dele. que foi primeiro no lance. Não foi primeiro. Olha aí, pelo amor de Deus, de novo. Vai. Tem um lance aqui Aí, atrás, olha aí, tem um pelo lance amor de aqui Deus. atrás, começa fácil, vamos ver. Aquele câmera bem lenta, é pra ver se o William... Ali, ó, pronto. O William quer que o pé de Gilberto pare e volte, porque não o é Bruno esse o Henrique ponto. já A questão veio. é que o Bruno Henrique foi mais veloz. Se ele foi mais veloz, o jogador do Bahia Mas o que ele acabou chuta é a se dando sola. mal. O que ele chuta é a sola. Isso é divergências. O que ele chuta é a sola. Até onde eu sei, desde baba na rua, você solou, parou. Pronto, acabou. O que eu entendo, o mínimo de futebol é isso. Vamos aproveitar Se isso para aí ver não é o Paulo sola... Celso Bandeira falando um pouco sobre esses dois lances. Vamos ver o que ele tem a dizer. A falta foi fora da área, ele marcou pênalti, foi chamado pelo VAR e resolveu marcar a falta fora da área. No início do segundo tempo, ele expulsa um jogador do Bahia de forma totalmente irregular. Porque vocês que não conhecem, o jogador, para ser considerado, que o pessoal fala, é o último homem, é o último homem. O último homem precisa ter 4 Ds para ele se tornar o último homem, que é a distância, a direção, o domínio e o número de defensores. O jogador do Flamengo não tinha domínio da bola, não tinha direção, estava indo em direção à linha de fundo. O defensor estava bem próximo a ele, não tinha nada. No mínimo, faltaram 2 Ds para ele ser expulso. E o VAR confirmou, mas quem estava no VAR? Toschi, que era um juiz fraco, fraco, não sei como chegou a FIFA, e agora está no VAR e continua complicando como complicava no meio quando apitava. Era uma complicação atrás da outra. Expulsaram o jogador do Bahia, indevidamente. E continuou o festival de horrores. Depois, logo em seguida, ele marca um pênalti totalmente inexistente. Porque se houve falta, inicialmente a falta foi do atacante do Flamengo, o Bruno Henrique, que levantou o pé. E o defensor do Bahia chuta o vento e não atinge o jogador do Flamengo. Tudo irregular, tudo irregular. Pois é, meus amigos, tá aí a opinião de Paulo Celso Bandeira. Eu falei aqui com o Salve Espíndola também, por sinal, um abraço pro Salve. Ele disse que manteria a decisão de campo nas duas. Então, pênalti e amarelo. Bem corporativo. Mas eu acho que são lances polêmicos, principalmente o pênalti. Acho que tá ali na linha cinza. Marcar, não marcar, eu acho que não teria nenhum grande absurdo nenhuma das decisões. Vendo e ouvindo, continuo com minha opinião. Não daria expulsão e não daria o pênalti. Vendo, revendo, ouvindo você, Paulo, parabéns ao Paulo Celso Bandeira. Vamos eu fazer o continuo seguinte, com minha opinião. Vamos fazer o seguinte, tira Gilberto, bota Rafinha, era pênalti? Era, né? claro. Mesmo lance, mesmo pênalti. Tá bom. Mas
Mas pra ele talvez não fosse. Eu tô entendendo o que o Ariel quer dizer. A camisa às vezes pesa. Infelizmente, eu queria ver a final da Copa do Brasil ele dar um pênalti desse Eu não aí. quero julgar aqui a honestidade de ninguém. Longe de mim querer julgar a honestidade de alguém. Mas pelo amor de Deus, se fosse o inverso, eu queria ver dar. Eu quero ver Gerson ir tirar a bola ali e chutar Everaldo não, que nem ia na bola. Chutar um Juba da vida ali se ia ser pênalti. Meus amigos, vamos aproveitar para ver como é que foi a polêmica dos pênaltis nesse jogo, do pênalti, na verdade, desse jogo do Bahia, porque teve enquete, viu, no YouTube. Vamos ver aqui, ó. Foi pênalti de Gilberto em Bruno Henrique? Pergunta. Pênalti, claro, 41% não foi nada, 59%. Você votou? Eu tô falando, não votei não. Eu votei, eu voto aqui. Não é claro, não. Eu votaria pênalti sem a parte do claro. Pênalti, só pênalti. Foi um pênaltizinho, mas foi pênalti. 41%, 59%. Eu tô na minoria, de fato, nessa aí, não tenho pra onde fugir. 59 é nosso. Eu não votei, não. Eu não votei, não, mas eu continuo. Já ia bater 2-1, aí ia aumentar a distância. Eu não votei, mas eu continuo a dizer. Pra mim, eu não daria o pênalti e nem daria expulsão, nem dava expulsão. A expulsão eu tô com você. Mas Pra mim, falta de ataque, pra mim, sola do Bruno Henrique. Mas... Lance do Biel depois, e o Bandeira marca a sola do Biel. Eu digo, pô, no vôlei, duas medidas. No vôlei era pouco. No vôlei, tocou na rede. Claro, de Biel também, que tá voltando. Só rapidinho, ele falou de estatura, de velocidade, de prender bola, de driblar. O Rogério Everaldo não tem nada disso. E é titular, pô. E só saiu porque Canu foi expulso. Everaldo não tem nada disso aí, pô. E ninguém mexe. Tá lá, ó, deixa lá. Everaldo matou os 3 contra-ataques. Perde a bola, parecendo eu em casa brincando com o meu guri, tomando a bola na facilidade danada. Não existe, não, pô. Não existe. Mas é o 9. Cadu anunciou. Eu vou fazer igual a Darina agora. Cadu não, quando sou íntimo dele. Carlos Eduardo Santoro anunciou Ratão dizendo que jogava nas 3. Ratão não jogou de 9 ainda. O Bahia não precisava de um 9. Tem Mingote e Everaldo. E pronto, e tá aí a montagem do elenco que foi feita. Esse é o cara que também tem que ser principalmente responsável pelo elenco que montou. Que não fala, porque segundo o clube hoje, é a diretoria em Manchester que não deixa Cadu falar aqui. Não pode explicar o que foi montado aí. O maior orçamento da história do clube, o maior gasto da história do clube, o Bahia é 18º colocado da Série A. E tem que achar normal. Tem que falar, não, vamos aqui, tá tudo na paz, tudo tranquilo. Era Paiva, mas Paiva já entregou o cargo, o Rogério vai arrumar a casa. Tem melhorias? Tem. Agora você treinar 12 dias. E o Gabriel Xavier que entrou não é banco pra ninguém nessa zaga do Bahia. Pra ninguém. Concordo. Biel tá melhorando. Ratão, sábado, era mais auxiliar de lateral esquerdo do que atacante. Abriu mão de um atacante pra usar o cara de auxiliar de lateral esquerdo. Então bota alguém da posição ali, pega a Rezende, bota a Acevedo, manda a Rezende jogar ali ajudando e pronto, acabou. Então bota Matheus Bahia, exatamente. Então, o próprio Juba, que começou a sua carreira jogando lateral esquerdo, foi pro meia, e na minha opinião, onde ele rende mais é na função de Cauli, que estava machucado. É onde eu acho que Juba deve jogar. Porque para botar Juba de lateral esquerdo, eu botaria Matheus. Embora o Juba se soltou no jogo e a principal chance do Bahia de gol foi nos pés de Juba, pena que caiu na perna direita. E Biel armando e Juba fazendo, Biel ali no meio. Tira Everaldo, você tá certo, todos nós falamos isso direto. Tira Everaldo, chega, Gilberto, chega aquele, Gilberto, aquele primeiro da estreia. Você precisa chegar, Gilberto, você precisa chegar. Voltar, né? Além de tudo, você precisa parar de dar pênalti. Meu amigo Lula mandou mensagem pra mim aqui, o homem já me deu 7 pontos. Esse não foi pênalti, mas tá na sua conta os outros aí. Do Vasco, o Bahia precisa melhorar, mas eu acho que o Bahia já melhorou com a chegada de Rogério Ceni. Se chegou a tempo, vou ver depois. Mas que melhorou. Mas, olhando o quadro geral, o Bahia não jogou mal, sabe? Não jogou mal não. E o empate seria um resultado para comemorar. Porque o Botafogo joga com o Goiás hoje. Caso tivesse empatado, que não empatou, poderia pelo menos estar na frente do Goiás. Né? Ficaria na zona porque o Santos ganhou do Vasco. Então ficaria na zona.